moinho da Bordinheira é apenas um deles. É verdade, e por isso temos connosco para nos falar desta iniciativa, aliás, de que falamos sempre, todos os anos, Jorge Miranda, que é coordenador nacional da iniciativa Dia dos Moinhos Abertos. Ora bem, seja muito bem-vindo à Praça da Alegria. Ora bem, quando falamos deste Dia dos Moinhos Abertos, estamos a falar de um fim de semana, que é já este que aí vem, e que inclui todos os moinhos da Rede Nacional de Moinhos. E as pessoas podem visitá-los, entrar, ver como funciona. Absolutamente. Esta é uma iniciativa que começou, como tudo, alguém tem que organizar e tem que tentar lançá-la. Mas ao longo dos anos ela vai se interiorizando, vai se tornando cada vez mais das pessoas. E, portanto, hoje é uma iniciativa que é quase espontânea. Por esta altura, toda a gente se mobiliza e toda a gente quer ter os seus moinhos em condições e abri-los a todos. Daí que são muitos milhares de pessoas que vão ver os nossos moinhos, que não pagam nada por isso e que lhes dão uma nova vida para mais um ano, porque manter os velhos moinhos faz-se de motivação e faz-se de carinho, não se faz apenas de vontade de quem os tem. É preciso sentir que aquilo diz ao povo português. E assim eles vão se mantendo, e bem. E atualmente são mais de 200 moinhos que vão estar abertos este fim de semana. Sim, são 235, última contagem, porque a iniciativa é completamente aberta, vão-nos enviando os proprietários, os moleiros, os municípios, as juntas de freguesia, as associações, os empresários, toda a gente que tem algum moinho acaba por querer participar. Nós, evidentemente, encaixamos no programa nacional e, portanto, esta última semana, por exemplo, passamos de 216 para 235 ontem, e possivelmente haverá mais moinhos. Eu já fui convidado para participar em iniciativas dos moinhos abertos que nem sequer estavam no programa, porque as pessoas por isso simplesmente aderem, o que eu acho extraordinário, porque realmente os moinhos dizem-nos muito e os portugueses sabem manter o seu património. Jorge, há ainda muitos moleiros ou esta é já uma profissão assim em vias de extinção? Bom, os nossos moleiros estão a envelhecer, eles ainda vão aos seus moinhos, mas os anos não perdoam. O que é que nós precisamos de fazer, e eu gostava de aproveitar de estar aqui para poder dizer isso, há todo um conjunto de pessoas, de associações, de ativistas locais, até de autarcas, que estão próximos dos moleiros e dos moinhos. E é importante dar força a estas pessoas, espremer o conhecimento que elas têm, dar-lhes também algum prazer da partilha desse conhecimento com as novas gerações e aproveitar a oportunidade que os nossos moinhos são de todos os pontos de vista, não só cultural, não só educativo, mas até do ponto de vista económico. Há bons exemplos no nosso país e nós bem precisamos de espremer também o sumo daquilo que é a nossa cultura e a nossa gente e de o transformar em riqueza para todos nós. Em relação à taxa de preservação dos nossos moinhos, é grande a taxa? Os moinhos estão todos bem conservados? É bastante grande, mas não podemos dizer que seja... Vamos ver, tive aqui uma mota, não é? E, portanto, falou-se da questão dos motores. Os moinhos são os motores pré-industriais. Isto quer dizer que antes da Revolução Industrial, tudo o que mexia, que não era com a ação humana ou de animais, eram moinhos. Portanto, é imaginar. Só moinhos de água teríamos um moinho por quilómetro quadrado no interior português, não é? Daí que são milhares e milhares e milhares. Mas há muitos ao abandono. Há, naturalmente, mas temos que olhar para o copo que está meio cheio. Claro. E desses todos, nos últimos 30 anos, houve mais de 200 recuperações de moinhos. E isto significa que há futuro aqui, não há passado, não é? Pois, claro. Mas, e então, quem quiser saber quais são os moinhos mais próximos da sua área de residência para poder visitá-los, tem algum local na internet, por exemplo, onde o possa fazer? É muito fácil. www.moinhosdeportugal.org tem uma brochura eletrónica que clica lá com o rato e aquilo vai passando as páginas. É ver e tem as informações todas, tem um número de telefone de contacto, como chegar e o que vai acontecer com o programa. Se quiser, telefona, se não quiser, aparece. Pronto, é assim. Mas que forma é que existe para que os moinhos que continuam abandonados, que voltem a ter vida? Bom, nós temos, sobretudo, três grandes oportunidades. Às vezes as três atuam em conjunto. Em primeiro lugar, os nichos de mercado. Por exemplo, o Sr. Joaquim mantém a sua moagem a funcionar e fornece o mercado. Portanto, ele fornece farinhas para produtos de elevada qualidade, como há também o nicho dos biológicos, que está a crescer e que é alimentado. Portanto, os moinhos, do ponto de vista de branding, de marca, têm um grande potencial que está a ser utilizado. Para lá da própria moagem dos cereais, para o arroz, etc. Isso está em crescimento. E, depois, por outro lado, temos a reabilitação urbana, a requalificação ambiental,
a valorização dos lugares, o aumento da competitividade dos lugares, para marketing regional, para o touring cultural, etc. Os moinhos são pontos importantíssimos de venda, digamos assim. Fazem com que a atratividade dos sítios aumente. E, portanto, há aí oportunidades que se dividem entre o turismo e o turismo sustentável e o touring cultural, sobretudo, por um lado, e o lazer e os projetos pedagógicos e educacionais, por outro. São essas as grandes linhas que levam as terras, sobretudo os municípios, a apoiar o desenvolvimento destes projetos e a recuperação dos moinhos. Ou seja, em www.moinhosdeportugal.org podemos encontrar tudo isso. E será que é possível alguém que queira pegar num moinho que esteja abandonado e voltar a pô-lo no ativo como ele merece, aliás? Pode fazê-lo de que forma? Pode fazê-lo. Primeiro tem que ter uma ideia. Tem que avaliar se vale a pena fazer essa ideia. Que avaliar se essa ideia destrói o moinho ou não. Porque se o destruir, mais vale fazer a ideia ao lado e deixar o moinho. Não é? E depois ver como é que consegue vender aos outros essa ideia, convencer os outros dessa ideia. É assim que surgem os recursos, mas é assim que se testa também se a minha ideia é uma patetice e uma teimosia minha, ou se é uma coisa que interessa ao mundo e pode ter futuro também. Ora bem. Se tiver dúvidas nisso, a rede também dá apoio técnico, portanto, manda um mail, telefone e a gente dá uma ajuda. Pronto. Ora bem. Nem que seja só, pode até nem ter uma ideia, nem que seja só para recuperar, para ficar inserido na paisagem e que fique em boas condições, não é? Porque, repara, um monte que não tem um moinho em ruínas é um monte que ao pé de um moinho com ruínas é menos competitivo. A gente passa e os montes são todos iguais. Depois há um que tem ali uma ruína. Há quem vá lá espreitar. Mas se por acaso tiver o moinho recuperado, vão lá mais pessoas, é mais competitivo. E se tiver as velas a rodar, como este, por exemplo, há pessoas que vão na estrada e dizem: olha, vamos subir ali. O que é que isto significa? Significa que estes marcos da paisagem, que têm a ver com a nossa identidade e que qualificam a paisagem, podem ser usados como pontos distintivos e de atratividade. Portanto, o que é que nós queremos? Nós até podemos querer vender outro tipo de coisas. Podemos querer vender a nossa imagem, convencer as pessoas de que a nossa cultura é importante, seja o que for. A verdade é que as pessoas têm que vir até nós. E como é que fazem? Qual é o nosso chamariz? Pode ser um moinho, e eu até diria, deve ser um moinho, se ele lá existir, não é? Mas isso é uma questão de paixão. Nosso mesmo. Evidentemente. Muito obrigada. Muito obrigada. Jorge Miranda. Obrigado. É já este fim de semana. 235 moinhos à sua disposição. É que bonito. E as inscrições, olha, nem precisa de fazer inscrição nenhuma, as portas dos mesmos moinhos estão abertas em todo o país. É só chegar e usufruir daquilo que é de todos nós. Porque quando a noite cai, fofinha,